Bom dia, galera! Vamos chegando aí, vamos chegando. Pode entrar na sala aí de boa, ocupa seu lugar, vamos começar. Em Brasília, 8 horas e 45 minutos, né? A galera tá chegando. Opa, bastante aluno já, beleza, moçada. Sabadão de manhã. Aí, ó, sala enchendo, legal. Como a gente fica feliz, viu? Ó, até que a galera entra aí, eu queria que vocês me ajudassem, por favor, aí, gente. A última coisa que eu falei para vocês, se eu não me engano, foi densidade de gases. Eu quero que qualquer um de vocês aí, por favor, abra o microfone ou vai lá no chat para me confirmar. Então a gente estudou velocidade não, densidade absoluta e densidade relativa. Por que eu estou perguntando? Porque a gente às vezes escolhe um assunto para trabalhar, mas de repente o tempo não dá. Certo? Então, às vezes a gente marca e acaba não falando. Então, eu queria que você confirmasse para mim aí, qualquer pessoa que estiver na sala aí, olha para mim. Eu acho que a semana passada nós trabalhamos densidade absoluta, densidade relativa. Gente, estou esperando você confirmar para mim, viu? Vamos lá. Opa, tem aqui uma pessoa no chat. Vamos ver aqui. Isso, Vinícius, obrigado, cara. Um abraço para você. Foi isso mesmo. Então, nós trabalhamos a semana passada densidade absoluta, densidade relativa. Graças a Deus, chegou na última coisa. Aqui, ó, Marília está me dizendo que a última coisa que eu falei foi massa molar relativa. Beleza, a massa molar aparente. Beleza. Então, legal, já me localizei. Viu, moçada? Ó, assim, cada um tem um processo, né, um método de estudar, mas se você assistir essa aula aqui, aí você pega os slides que a gente manda, passa para o caderno e ataca os exercícios da apostila, aí você tem um processo legal de aprendizagem. Fica muito próximo da sala de aula, ok? Outra coisa, na segunda-feira eu vou fazer os exercícios de fixação da apostila. Então, na segunda-feira, apostila 2, eu vou precisar que você esteja com ela, que eu vou fazer, né, exercício de fixação da apostila 2, certo? Então, se você for fazer os exercícios da apostila de gases, faça os propostos. Como eu já tinha falado para você várias vezes, né? Deixa os de fixação, que na segundona eu vou mandar ver com vocês. Certinho? Milene, eu vou, na segunda-feira, se der tempo, eu vou fazer todos. Ok? Eu vou tentar fazer todos. Foi até bom você me falar nisso daí. Se vocês tiverem dúvidas nos propostos, você pode me mandar, me chama no particular, né? Me manda no particular o proposto que você tem dúvida, que eu já preparo ele aqui e falo para você. Por exemplo, ó, vamos supor que lá no de fixação tem um exercício muito simples e você está com dúvida no mais elaborado. Então você me manda, porque tem que preparar. Se eu não preparar aqui, eu tenho que pegar na apostila e preparar, né? Se você me mandar, eu preparo e eu coloco aqui na tela e a gente resolve. Certinho? Beleza? Então, gente, ó. Então, Milene, eu vou tentar fazer todos os de fixação e vou tentar tirar algumas dúvidas dos propostos, tá? Certinho? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar durante a semana, eu preparo, durante a semana não, tem que ser hoje, à tarde ou amanhã, porque a segunda já vamos fazer isso. Aí na segunda eu tiro dúvida de vocês. Beleza? Então tá, um bom dia para todo mundo. Nossa sala tá legal, bastante alunos. Gente, é o seguinte, então hoje nós vamos trabalhar velocidade de efusão e velocidade de difusão. É isso que nós vamos trabalhar. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, rapidaço, muito rápido, eu vou lembrar como é que calcula densidade absoluta, densidade relativa de um gás. É rápido. É o seguinte, ó, densidade é massa sobre volume, certo? Densidade é a mesma coisa que massa específica. Você pode falar densidade absoluta, só densidade, ou massa específica é a relação entre a massa e o volume. Joia? Agora, para gases, para eu calcular a densidade, tem uma formulinha. Densidade é
pressão do gás vezes a massa molar sobre RT. Polícia Militar rendeu o traficante. Essa formulinha aqui, ó, você usa para calcular densidade absoluta. A gente fez exercícios a semana passada. Na verdade, segunda-feira passada. Aqui, ó, calcule a densidade do gás carbônico a 27 graus Celsius e 2 atm. Gente, moleza. Ó, densidade é pressão vezes a massa molar sobre RT. Então, a pressão ele deu 2, massa molar é só calcular com as massas atômicas 44, R 0,082, temperatura em Kelvin 300, a densidade 3,57 gramas por litro. Essa é a densidade absoluta ou, né, massa específica. Aí a gente fez um exercício na CNTP. E eu disse para você que na CNTP, para você calcular a densidade, você simplesmente pode pegar a massa molar do gás e dividir por 22,4. Ou 22,7, né? Dependendo da orientação na prova lá de vocês. Não falou nada, vamos usar o 22,4. Tá certo? Então, para calcular a densidade absoluta, ou eu uso essa formulinha aqui, essa formulinha aqui vale para qualquer situação. Agora, essa daqui só vale na CNTP. Então, quando está na CNTP, pode usar essa ou pode usar a fórmula, porque a fórmula você sempre pode usar. Fizemos um exercício, calculamos a densidade do acetileno na CNTP. Olha lá, ó, peguei a massa molar dele, né, que é 26, dividi por 22,4, 1,16 grama por litro é a densidade dele na CNTP. Ok? Gente, aí eu falei como se calcula a densidade relativa. Densidade de A em relação a B é simplesmente a densidade de A dividido pela densidade de B. Beleza? Aí, se você fizer aqui ó, a substituição, olha só onde a gente chega. Densidade de A em relação a B é a massa de A dividido pela massa de B, se eles estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, e eles sempre estarão. Então, gente, ó, para calcular, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Para calcular densidade absoluta, é essa daqui, ó, Polícia Militar rendeu o traficante, certo? Essa aqui é a densidade absoluta. Agora, nas mesmas condições, para você calcular a densidade de A em relação a B, você pega a massa molar de A e divide pela massa molar de B. É simplesmente isso que você faz. Aí eu passei um exercício. Calcule a densidade do CO2 em relação ao H2. Como eu não disse se eles estão ou não nas mesmas condições, é porque estão. Quando não se fala nada, é porque estão. Então vai ficar assim. Densidade de A em relação a B, massa molar de A sobre a massa molar de B. No nosso exercício vai dar 44 sobre 2, isso costuma dar 22. Então, a densidade do gás carbônico em relação ao hidrogênio é 22. Isso significa que o gás carbônico é 22 vezes mais denso que o H2 nas mesmas condições de pressão e temperatura. Lembrando que a densidade relativa não tem unidade. Joia? Aí eu falei para vocês que para misturas gasosas, a gente costuma usar o termo massa molar aparente, né? Acho que foi a Marília, se eu não me engano, que tinha me lembrado. E para calcular massa molar aparente, você precisa fazer a média, que é a média ponderada das massas dos componentes. A gente calculou juntos a massa molar do ar atmosférico. Aqui, ó, massa molar do ar atmosférico, a massa do nitrogênio é 28 e na natureza tem 78% de nitrogênio. A massa do oxigênio do O2 é 32 e tem 21% de oxigênio no ar atmosférico. O argônio 41%, dividiu por 100, você vai encontrar uma massa molar aparente por ar atmosférico igual a 28,9. Em alguns exercícios eles dão isso, outros não. Em alguns eles até aproximam para 29, tá? Beleza? Mas se você puder memorizar, eu gostaria, porque às vezes eles não põem no vestibular. Aí a gente fez um exercício, calcule a densidade do gás propano em relação ao ar atmosférico. Gente, basta pegar a massa do gás propano e dividir pela massa do ar atmosférico, que eu aprendi, que é 28,9, faz a continha, 1,52, beleza? Essa foi a aula da semana passada, certo? Gente, hoje o nosso tema muda. Hoje a gente vai falar sobre velocidade de efusão e velocidade de difusão. Efusão e difusão. Bom, vamos primeiro
colocar o que significam esses termos. Então, me ajuda aqui, por favor. Ó. Difusão é quando um gás propaga-se na atmosfera. Por exemplo, ó, você está no local e abre um recipiente com perfume, certo? As pessoas em volta vão sentir o cheiro. Por quê? Porque vai sair o perfume, que é gasoso vai sair a molécula do seu perfume, que é gasoso, e ele vai se propagar na atmosfera até chegar no nariz da pessoa, certo? Quando um gás propaga-se na atmosfera, você diz que ele está se difundindo. Então, difusão é um gás movimentando-se na atmosfera. Agora, efusão é quando um gás escapa de um pequeno orifício. Então, se você tem um gás no recipiente e faz um furinho, esse gás vai sair. Quando um gás está saindo por um pequeno orifício, você diz que é uma efusão gasosa. Certo, moçada? Então, difusão é quando ele se movimenta na atmosfera. Difusão. Efusão é quando ele escapa por um pequeno orifício. Agora, a notícia boa. A difusão e a efusão, elas têm o mesmo tratamento, certo? Tudo que vale para um, vale para outro. A fórmula de um, vale para outro. Pode na prova cair difusão ou efusão, que é a mesma formulinha que você usa. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um desenho. Dá uma olhadinha, ó. Eu tenho um gás à esquerda e uma divisória. Se eu abrir a divisória, o gás vai se propagar até ocupar todo o volume. Então, aí teria uma difusão. Agora, no segundo, eu tenho um furinho no meio. Ó. Tá vendo que tem um furinho no meio? Ó? Certo? Ele vai passar por esse furinho, aí eu vou ter uma efusão. Tá certo? Então, difusão propaga-se, efusão passa por um pequeno orifício. Agora, tem uma lei chamada Lei de Graham, que você, se quiser, pode esquecer o nome do cara aí, Lei de Graham, que diz o seguinte. Bom, primeiro, gente, vamos pensar um pouquinho. Ó, você concorda comigo que se o gás tiver uma massa muito grande, ele vai ter dificuldade em se locomover? Concorda comigo? Agora, se ele tiver uma massa pequenininha, é mais fácil para ele se locomover. Então, quanto maior a massa do gás, menor a velocidade de efusão e de difusão dele. Então, a velocidade de difusão e efusão, elas são inversamente proporcionais à massa. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Porque quanto maior a massa, mais difícil a locomoção. Esse cara aqui, esse tal de Graham aqui, cara não, né? Vamos respeitar. Esse químico aqui, Graham, ele descobriu o seguinte: a velocidade de difusão ou efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Ok? Então, a velocidade de efusão ou difusão, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa. Gente, só que densidade e massa são proporcionais, ok? Quem tem maior massa tem maior densidade, nas mesmas condições. Então, você pode falar que é inversamente proporcional à massa molar ou à sua densidade. Tanto faz. Beleza? Tá aqui, ó. Velocidade de difusão ou velocidade de efusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar ou da densidade. Massa molar ou densidade. Beleza ou não? Certo? Então, ó, quanto maior a massa, menor a velocidade de efusão e difusão do gás. Gente, agora você deve estar se perguntando assim, quanto será que vale esse K aqui? Então, ó, esse K depende da temperatura, depende das condições, certo? Então, esse K aí, ele normalmente dá na prova. Na verdade, na prova, ele tem um artifício aqui que ele faz para você sumir com esse K. O que eles fazem nos vestibulares? Eles relacionam duas velocidades. Como assim? Ele vai te dar a velocidade de um gás e vai pedir a velocidade do outro nas mesmas condições. Entendeu? Então, esse K, ele vai sumir da equação. Gente, agora presta atenção aqui comigo, por favor. Ó. A velocidade tanto de difusão quanto de efusão
ela é inversamente proporcional à massa, a raiz quadrada da massa. Quanto maior a massa, menor a velocidade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir a velocidade de um gás A pela velocidade de um gás B nas mesmas condições. Isso vai dar uma raiz quadrada. Só que a velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa. O que significa isso? Que se você colocar o gás A aqui em cima, ó, se a velocidade dele você colocou em cima, do lado de cá a massa dele tem que estar embaixo, porque são inversamente proporcionais. Quem fica em cima lá, aqui na raiz quadrada fica embaixo. Quem fica embaixo aqui, na raiz quadrada, fica lá em cima. Como é que cai isso em prova? O cara te dá dois gases e dá a velocidade de um, pede a velocidade do outro. Gente, matou. É só jogar nessa formulinha aqui. Beleza? A velocidade de um sobre a velocidade do outro é igual a raiz quadrada da massa molar de um, massa molar, né, do outro. Só que não pode esquecer, quem fica em cima aqui tem que ficar embaixo aqui. Quem fica embaixo aqui, fica em cima lá. Beleza, meus queridos? Então, é essa formulinha aqui, ó, VA sobre VB igual a raiz quadrada de massa molar de B, massa molar de A, que você usa para fazer exercício. Pessoal, um minutinho para você copiar essa fórmula no seu caderno aí, ó. V1, aqui poderia ser V1 sobre V2, M2 sobre M1, ou VA, do jeito que você quiser. Certo? Então, copia aí essa formulinha no seu caderno, VA sobre VB igual a raiz quadrada da massa molar de B, massa molar de A, beleza? Copiou? Você vai fazer um exercício para mim. É assim, o gás oxigênio atravessa um orifício com velocidade meio mol por minuto. Nas mesmas condições, com qual velocidade o hidrogênio atravessaria o mesmo orifício? Certo? Então, ele deu a velocidade do oxigênio e você tem que calcular a velocidade. Voltei. Uma pequena queda na internet aqui, mas eu já voltei. Pessoal, então eu estou nesse exercício aqui. Deixa eu ver se está todo mundo lá. Beleza. Eu estou nesse exercício aqui. Ó, o oxigênio atravessa o orifício com velocidade meio mol por minuto. Você tem que calcular para mim a velocidade do hidrogênio nas mesmas condições. Estou esperando você fazer, até que eu dou uma olhada nos meus participantes aqui. Ana Lúcia, bom dia. Anne, Arthur, Camila Fonseca, Carolina, Diogo, um abraço. Flávia, Gabriel Armada, Isabela Moura, JP, Júlia, Carolzinha, Marissa, a Duda tá aí, né? Maria Eduarda de Oliveira, Maria Eduarda Gouveia, bastante Maria Eduarda, hein? Marília, a Marina Marçal, bom dia para você também. Milene, um grande dia para você. Rafael Borba, o Celton, a Tainária, o Vinícius Amuil, Vinícius Antônio. Beleza, gente? Um bom dia para todos vocês. Obrigado, viu? Eles estão me avisando aqui que a internet está com uma conexão estável, mas não tem problema. Se cair, a gente volta depois. E aí, teve alguém que chegou no resultado aí? Qual a velocidade de... Nesse caso aqui, orifício, né? Velocidade de efusão. Quanto deu a velocidade de efusão do hidrogênio? Opa, tem uma resposta aqui. Peraí. Beleza. Milene está falando que deu 2 mol por minuto. Ou desculpa, eu não tinha visto que você tinha mandado no privado, viu? Certo? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu vou resolver. Gente, então, ó, ele deu a velocidade do O2, meio mol por minuto, e que é do hidrogênio nas mesmas condições. Então, vamos lá. Ó, velocidade do O2 em relação ao H2. Gente, aqui, tanto faz colocar o O2 em cima ou embaixo, tanto faz. Mas aí, você não pode esquecer. Ó, se eu coloquei o O2 ali em cima, aqui ele tem que ficar embaixo. Beleza? Se eu coloquei aqui embaixo, ele tem que ficar em cima. Então, a velocidade do O2 em relação ao H2 é a massa do H2 sobre a massa do O2. A velocidade do O2 ele deu, ó, meio, certo? Ele quer a velocidade do H2. Gente, o H é 1, mas a molécula é H2. Então, a massa molar aqui é 2. O O é 16, só que é O2. Então, aqui vai dar 32. Beleza? Aí, fica meio sobre a velocidade de H2.
Gente, eu simplifiquei, ó. 2 sobre 32 dá 1 sobre 16. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Aí você passa esse V para cá, o 4 para lá. Beleza, Milene? 2 mols por minuto. Gente, tem sentido? Quem tem massa menor? O hidrogênio tem massa menor. Se o hidrogênio tem massa menor, ele tem que ter velocidade maior que o oxigênio. O oxigênio é meio mol por minuto, o hidrogênio vai ser 2 mols por minuto. Tá certo? Deixa eu ver o que é isso aqui. Não tem mais nada. Tá certo? Gente, então, isso daí é velocidade de efusão e velocidade de difusão. Tá certo? Essa daí é a última coisa que a gente estudou de gases aqui. O que você vai fazer agora? Você vai fazer os exercícios da apostila, mas deixa para mim os exercícios de fixação. Esse daí a gente vai fazer juntos. Inclusive, você já está com a apostila aí, não está? Será que você pode, por favor, pegar a sua apostila, moçada, agora e abrir na página 150, por favor? Página 150. Tem alguma dúvida sobre isso daqui? Acho que não, né? Não. A hora que você tentar fazer exercício, se pintar dúvida, a gente pode me chamar no particular, né? A gente está aí para responder para vocês. Então, eu queria que você pegasse sua apostila e abrisse na página 150. Olha o primeiro exercício aí, ó. Exercício 1, um exercício da UFO. Eu vou, assim, até que eu ache a minha tela aqui, eu vou dar um tempinho para você fazer esse exercício, tá? Até que você ache aí, eu vou dar um tempinho para você fazer esse exercício 1, página 150, exercício de fixação. Só vou procurar aqui na minha tela, deixa eu só ver onde ele está aqui, né? É rapidinho, é rapidaço. Deixa eu ver aqui, nós estamos no online 3. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho. Então vai fazer o exercício. Eu vou parar de falar para não te atrapalhar, viu? Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício é esse que está aí. Um exercício da UF. É rapidinho, assim, a gente dá uns 2 minutinhos para você esboçar a resolução. Às vezes não dá tempo de acabar, viu? Mas não dá para dar muito tempo também, senão a gente não termina a nossa matéria. Gente, eu vou resolver. Pode ser? Ele fala assim, ó. A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo, ocorre uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 quilômetros. A temperatura no seu topo, lá em cima, né, 10 quilômetros, menos 50 graus Celsius, e a pressão lá em cima, a 10 quilômetros, é 0,25 atm. Aí ele fala assim, ó, se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio, até um volume de 10 litros, a 1 atm e 27 graus Celsius é solto, então ele vai pegar um balão, né, vai colocar hélio até o volume dar 10 litros. A pressão dele vai ser 1 atm e a temperatura 27. Ele vai soltar. Esse balão vai lá para cima. Aí ele quer saber o volume desse balão quando ele chegar lá no topo da troposfera. Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, em primeiro lugar, vai sair gás do balão? Não. Vai entrar mais gás? Não. Então, a massa de gás hélio que você vai ter no balão, ela é fixa, ok?
só que ela vai sair de uma situação e vai para outra situação. Não é isso, moçada? Então, a gente vai aplicar o PVT Povotó. Toda vez que muda de comportamento, né? Muda de estado e você mantém a massa constante, você tem que usar a equação geral dos gases PVT Povotó. E eu acho que você acertou, certo? Se não deu tempo de fazer a conta, pelo menos você vai saber se você estaria, né, no caminho certo. Vamos lá. Ó, podemos usar a equação geral dos gases. P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2. Por que pode usar essa formulinha? Porque a massa do gás é constante e houve uma transformação gasosa, houve uma mudança de estado. Ele saiu de uma situação e foi para outra situação. Equação geral dos gases. Gente, embaixo, a pressão em 1 atm, o volume 10 litros e a temperatura 300 kelvins. Quando chegar lá na troposfera, lá em cima, né, da troposfera, ele vai ter uma pressão de 0,25 atm. O volume ele está perguntando, e lá em cima, eu esqueci qual que era a temperatura lá em cima mesmo. Temperatura menos 50. Menos 50 vai dar 223 kelvins. Legal? Aí você faz a continha, V2, 29,7. Isso está na alternativa letra D, 29,7. Gente, por que a gente usou a equação geral dos gases? Porque a gente saiu de uma situação e foi para outra com massa constante. Toda vez que muda de estado e a massa é constante, você aplica a equação geral dos gases. Sossegado? Aí, moçada, tem esse segundo exercício aqui. Eu também vou dar um tempinho para você pensar nele. Olha lá, ó. Até que você leia aí, eu vou ler aqui também, ó. Considerando os gases estomacais, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e dióxido de carbono, e observando a figura a seguir, quais deles estão sobre a mesma temperatura e pressão? Então, você tem aqui, certo? E você quer saber qual deles estariam na mesma pressão e temperatura. Joia? Ele fala que o tamanho das moléculas não está em escala real, é óbvio, né? Encontra-se ampliado, beleza, beleza. Então, ele quer saber, veja aqui, ó, temos 4 situações, ele quer saber quais deles estariam sobre a mesma temperatura e a mesma pressão. Beleza, um minutinho para você fazer. Já pode? Então me ajuda. Gente, se são gases estomacais, todos eles estão no estômago, todos eles estão sob o mesmo volume, certo? Então aqui você tem volumes iguais, certo? Agora me ajuda. Equação de Clapeyron, PV, nRT. Pessoal, se o volume é o mesmo, a pressão é a mesma e a temperatura é a mesma, sendo o R constante, o número de mols tem que ser igual. Entendeu ou não? Certo? Esse daí é um jeito de fazer. Você pega a equação de Clapeyron, PV, nRT. Ele quer saber qual tem a mesma pressão, a mesma temperatura. Então, a pressão é a mesma, o volume é o mesmo, né, porque está dentro do mesmo sistema, ok? Aí você tem o R o mesmo, a temperatura é o mesmo. Então, se tudo for igual, o N tem que ser igual, o número de mols tem que ser igual. O número de mols é proporcional ao número de moléculas, certo? Então, se você tiver volume igual, pressão igual, temperatura igual, o número de moléculas tem que ser o mesmo. Então, você tem que contar aqui onde tem igual o número de moléculas. Por exemplo, ó, aqui tem 6 moléculas, ó, 6 moléculas. Aqui tem 5. Então, eles não estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, não estão. Agora, aqui, 1, 2, 3, aqui tem 6, pessoal, ó, 6 moléculas. Aqui no N2 tem 6 e no CO2 também tem 6. Se você tem mesmo número de moléculas e mesmo volume, é porque a pressão e a temperatura é a mesma. Então, a resposta é N2CO2. Onde tem isso? N2CO2, cadê? Letra E. Resposta letra E, tá? E eu tenho certeza que você acertou. Gente, tudo bem ou não? Agora, deixa eu só te contar uma coisinha. Tem jeito de resolver isso daqui usando o princípio de Avogadro. Só que o princípio de Avogadro a gente estudou quando estava ainda presencial. Eu vou falar aqui, eu quero ver se você vai lembrar.
Ele diz o seguinte, o princípio de Avogadro: volumes iguais de gases quaisquer nas mesmas condições de pressão e temperatura possuem o mesmo número de moléculas, certo? Ou mols de moléculas. Então, aqui eu poderia usar também o princípio de Avogadro. Pessoal, se eu tenho volumes iguais, para os gases estarem nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles têm que ter o mesmo número de moléculas. Então, você conta aqui, ó, onde você tem o mesmo número de moléculas. Aí você tem a resposta certa. Joia? Princípio de Avogadro. Volumes iguais, nas mesmas condições de pressão e temperatura, sempre terão o mesmo número de moléculas. Daria para responder através disso daí também. Beleza. Gente, agora eu vou dar um tempinho. Deixa eu só ver meu horário aqui. Ó, dá tempo, viu? Eu queria que você fizesse para mim, gente. Na verdade, eu vou pedir para você fazer o exercício 5, tá? O quinto exercício. Gente, só um detalhe. Hoje, na nossa segunda aula, eu vou continuar fazendo esses de fixação aqui, viu? Eu não sabia, eu não esperava que eu fosse acabar antes do tempo. Então, hoje já começo a resolver os de fixação. E na segunda eu termino. Então, eu queria que você fizesse para mim o exercício 5. Quinto exercício. Vou dar um tempinho para você fazer esse exercício de número 5 aí. Por favor. Quinto. Exercício de número 5. Eu vou dar um tempinho para você fazê-lo. Opa, tem uma aqui, uma perguntinha. Beleza. A Camila está me perguntando se eu posso fazer o 12 dos propostos. Posso sim. Posso fazer sim. 12 dos propostos. Eu faço depois com vocês sim. Deixa eu ver o vídeo. Ou esse é bem legal, viu? Eu faço sim. Camila, mas só que eu vou fazer no segundo horário, porque esse daqui eu preciso projetar o exercício e que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, a hora que a gente voltar, eu faço eles para vocês. Eu faço sim. Beleza, Camilinha. Eu faço sim. Gente, então, ó, você está fazendo para mim o quinto, né? O quinto. Como eu falei para você, gente, eu não deu tempo de eu projetar aqui. Eu tenho esse exercício na apostila aqui, virtual, e eu vou projetar depois, fica mais fácil para vocês enxergarem, tá? Mas esse daqui não vai dar. Se eu for procurar aqui, acaba o tempo da aula. O negócio é o seguinte, ó, eu vou comentar com você, certo? Então, exercício 5. Bom, em primeiro lugar, que resposta que você achou aí no exercício 5? Alguém me fala aí. 5. Que resposta que você achou certa? Deixa eu ver se alguém vai me falar pelo chat aqui. Ou pode abrir. O pessoal está me falando aqui, né? Que é a letra C. Letra C. Opa, mais uma. Bom, então eu confio, eu aposto que vocês estão certos. Então, eu acho que realmente é a letra C. Deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, ele colocou aí pressão e volume, certo? E você tem duas hipérboles equiláteras, isotermas. Então, tanto esse verde aí quanto o mais escuro são transformações isotérmicas. Então, em cima da primeira curva, nós temos uma transformação isotérmica, em cima da segunda curva, nós temos outra transformação isotérmica. E esse escuro aí tem temperatura maior do que a verde, porque está mais distante do centro aí, da origem. Tá legal? Então, vamos ver o que ele diz. Na letra A, ele fala assim, ó, houve uma transformação isobárica de 1 para 2. Pessoal, de 1 para 2 foi isobárica? De 1 para 2 foi isobárica? Não. De 1 para 2 está em cima da isoterma. Então, de 1 para 2, ela foi isotérmica. Então, a letra A está errada. Agora, a letra B. Aconteceu uma transformação isotérmica de 2 para 3? Gente, de 2 para 3, está saindo de uma isoterma e indo para outra. Então, a temperatura, ela variou. A temperatura aumentou. De 2 para 3, ela aumentou. Agora, se você olhar, de 2 para 3, o volume é o mesmo. Ó. V2, o volume é o mesmo. Então, foi isovolumétrica. De 2 para 3 é isovolumétrica, não isotérmica. A letra B está errada. Na letra C, a transformação foi isobárica de 3 para 4. Gente, perfeito. De 3 para 4, a pressão é constante, ó, é P2.
Lá no ponto 3 é P2 e no ponto 4 continua P2. Então, como de 3 para 4 você tem a pressão constante, então foi isobárica de 3 para 4. Beleza, letra C é a resposta certa. Tá joia, moçada? Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Gente, acho que dá para fazer mais umzinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como 15 para as 9, tá? Vai começar a outra aula aí, acho que, se não me engano, agora é o Luciano. Então, eu vou encerrar, porque no segundo horário meu, eu já trago a apostila aqui na tela, fica mais fácil para a gente discutir. Ok? Então, beijos para você. 15 para meio-dia a gente está de volta. Pega a sua apostila, fica pertinho dela, que eu vou fazer mais exercícios de fixação. Beleza? Gente, beijo, viu? Até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Prepare-se aí para a aula do professor Luciano. Tchau, tchau.